Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa, mais um episódio da nossa 11ª história. Hoje a gente vai finalmente dar adeus, ao personagem Vorg Alfad, que foi um personagem que se tornou bastante promissor. Ele ia entrar para fazer só uma ponta, responsável por abandonar o nosso autômato na Curva do Sul, mas ele me deu várias ideias, a participação dele me deu várias ideias, então eu pretendo contar a história dele até o ponto em que ele precisou fugir da terra dele e também a chegada dele na cidade suspensa, quando ele encontrou com o Taliesin, supostamente. Ele sai dessa história, mas vai voltar em outras, eu já tenho algumas coisas planejadas para ele. Essa história aqui é sobre o nosso autômato, e a dupla de atores que está lá em Landa Superior. Então a gente tem que promover o encontro desses três personagens. Se você não viu como é que essa história começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E hoje então a gente vai terminar o confronto do ex-regente com o seu intendente, Eles estão num momento de máxima tensão, foi aqui que a gente deixou o episódio anterior, O Vorg Alfad está no último vagão do seu veículo, tentando soltar os cabos do autômato, porque ele quer levar o autômato consigo. E o intendente quer desacoplar o vagão porque não quer ser capturado, Os perseguidores estão aí no encalço deles e ele não entende por que o Vorg Alfad está se arriscando por conta desse autômato velho, obsoleto. A gente também não entende por enquanto, mas a gente vai pensar nisso depois. Quando a gente finalizar o primeiro ato, a gente vai voltar vendo essas lacunas, Então o que a gente tem aqui nesse último trechinho? O Alfad levanta os olhos, deixa um pouquinho de lado o autômato e percebe que o intendente está prestes a baixar a alavanca, desacoplando o vagão, e ele grita para o intendente parar, e o intendente se justifica. Agora a gente tem que pensar numa reação pro Alfad a isso aqui. Eu não quero que eles cheguem às vias de fato, eu já falei isso em outros vídeos, Eu quero que essa tensão entre eles fique cada vez maior, mas tenha momentos de pico e de calmaria, porque eu quero que os dois cheguem juntos na cidade sobre as montanhas, Encontrem com Taliesin. Eu acho que são personagens que têm uma dinâmica interessante e eu pretendo manter. Então aqui eu vou pensar numa atitude pro Alfad, numa reação do intendente que não vá fazer com que eles rompam definitivamente, Então vamos ver. Então, primeiro trechinho de hoje, Não ousaria desacoplar esse vagão e me entregar para eles, rosnou o regente deposto. Sim, ousaria, retrucou o subalterno. Não desejo fazer isso, mas ousaria. Aí eu pensei numa pequena reflexão, do Alfad para poder contextualizar um pouquinho melhor o relacionamento dos dois, Vorg Alfad sentiu o sangue ferver sob a pele. Lembrou dos vários momentos em que aquele pequeno homem jurou lealdade. Havia sempre tanta veracidade em suas palavras que ele bateu em seus aposentos para levá-lo naquela fuga. Isso aqui não está nada bem construído, mas eu quero dar um pouquinho mais de aporte para o leitor entender a ruptura entre eles, a relação que eles tinham e essa ruptura que eles estão tendo agora. Ou ao menos parece uma ruptura, mas eu pretendo restaurar esse relacionamento logo em seguida. Então o que acontece? Está batendo essa indignação no Alfad por ele ser traído pelo intendente nesse momento. Mas eu acho que isso aqui vai ficar melhor, como eu preciso reformular, se eu fizer em diálogo. Eu acho que o Alfad externando isso aqui ficaria melhor. Não esse primeiro pensamento, mas eu acho que eles podem trocar algumas falas. Mesmo estando numa situação urgente, vai ficar mais dramático assim.
Então fiz a fala dele aqui, carreguei um pouquinho no drama, né? Não sei se está no ponto certo ou se eu preciso diminuir um pouco a intensidade, né? Mas ficou assim. Tantas vezes você me jurou lealdade, e eu acreditei em suas palavras convincentes, a ponto de bater em seus aposentos para trazê-lo comigo. As palavras de Alphade soaram um pouco mais emocionadas do que ele pretendia. Então aqui eu estou descobrindo, né, uma característica do personagem, né, essa coisa dele estar se desconstruindo conforme ele está fugindo e se desfazendo das coisas. Então ele também aí pode se tornar uma pessoa mais emocional, né? Vamos pensar nisso mais pra frente. Eu o salvei, eu o tirei do reino antes que tudo acabasse. Eu chamei de reino aqui, não me lembro se eu já chamei a terra dele de outra coisa, mas eu não sei se eles realmente estavam num reino ou se em qualquer outra sociedade diferente. Depois eu vou pensar nisso. Era para você estar na forca com os outros a essa hora. Então, relembrando a questão do perigo iminente, né? E do que os perseguidores deles são capazes. A fisionomia do intendente denunciava que ele não ficou indiferente àquelas palavras. Isso aqui também está meio truncado, mas eu só queria mostrar que ele realmente ficou abalado, né? Ainda assim manteve a posição. Beleza, então a gente não precisa mais disso aqui. Vamos pensar aqui numa resposta para o intendente, e eu estou querendo realmente prolongar um pouquinho esse impasse, porque eu me lembro que no episódio passado eu pensei no Alphade ter um momento sombrio, né? No momento em que ele vai pensar em desistir de tudo, uma vez que ele está perdendo pouco a pouco todo o universo que o cercava, né? As relações com as pessoas, os bens, né? A posição que ele tinha, o respeito que ele tinha dos subalternos, né? Então esse ponto aí é um bom momento para a gente dar essa hora mais sombria para ele, e a gente vai reafirmar a característica do personagem, que é sempre procurar uma maneira de se reconstruir. Eu achei isso bem interessante, surgiu naturalmente, e eu vou aproveitar e vou enfatizar essa característica nele. Também gostei do lance dele de aparecer um lado mais emocional no personagem, também isso pode fazer parte da desconstrução, como eu estava falando antes, né? E além disso, eu quero que ele tente ali em algum momento apagar a memória do autômato. Né? O autômato vai ser encontrado bastante avariado pela dupla de atores, né? Não só pelas condições em que ele vai ser abandonado, né, dentro daquele vagão e tudo mais, mas também porque o Alphade vai tentar apagar ali a memória dele. Não vai ser totalmente bem sucedido, porque a gente ainda pode usar algum resquício de informação que sobrar. Então é nisso que eu estou pensando agora, né? Esse é o nosso planejamento aqui para o finalzinho dessa cena, né? Então, antes de seguir, eu resolvi acrescentar duas falas aqui, logo depois que o Alphade sente o sangue ferver sobre a pele, né? E ele diz assim: esse é o meu carro, você é meu intendente. Eu estou querendo que ele ainda busque essa posição privilegiada, né? Que ele tente reafirmar essa posição. E aí vem: as coisas estão mudando, retrucou o homem, tão imediatamente que Alphade teve certeza de que ele já havia pensado bastante sobre isso. Então eu acho que isso aqui é uma boa preparação para o que vem a seguir, né? Porque o Alphade vai constatar que ele realmente está perdendo tudo, como eu tinha falado, inclusive a posição, inclusive o respeito, né? E a obediência dos subalternos. Então acho que é isso que eu vou escrever aqui nesse ponto, e depois a gente trabalha a finalização da cena onde o autômato vai ser abandonado, né? Está aqui a reflexão, né? Vorg Alphade buscou palavras, mas não as encontrou. E durante aquele segundo silencioso, realmente cogitou mergulhar pela porta aberta daquele vagão vazio e se juntar aos pertences que acabara de descartar. Que destino esperava, afinal? Seria recebido em, o nome da nossa cidade em cima da montanha que eu ainda não sei, né? Portaliesim, sem dúvidas, pois o mestre Artomante era um homem conhecido por sua honradez. E depois? Como continuaria vivendo, já que não possuía mais nada, mais ninguém? Esse não possuir mais ninguém é de propósito, né? Possuir no sentido de ter pessoas, né, que ele tratava como propriedades. Então isso aqui não foi à toa, né? É legal dar esse sentido, né, para as relações do Alphade. Eu estou pensando
mais adiante, quando eu estiver preenchendo as lacunas, de dar realmente alguém importante que ele tenha perdido nessa fuga, para ele estar ainda mais amargurado e ainda mais motivado, né, a acabar com tudo nesse momento. Vamos ver se vai caber ou se não é necessário, né? Então vamos lá, vamos fazer ele agora recuperar a sua motivação. Eu poderia muito bem fazer o personagem pular, né, e a trajetória dele acabaria aqui, mas eu gostei muito desse personagem, então eu não vou fazer isso com ele não. Bom, vamos lá. Eu só descrevi aqui o fluxo da ação, né, e os diálogos deles, mas tem muita palavra repetida, tem muita coisa que dá para ficar bem melhor. Mas tá assim. Agradeço por ter me colocado em seu carro e me afastar do reino antes que o primeiro grito ecoasse nas ruas, Senhor. A voz do intendente, agora mais amena, pareceu dissipar a nuvem sombria que cercava o regente deposto. Por isso, lhe ofereço a mesma chance. Então tem umas coisinhas para resolver na fala dele aqui, né? Até em relação à concordância e tudo mais, mas é aquela história. Então eu usei realmente a mesma metáfora que eu tinha falado do momento sombrio do personagem, né? Então eu usei realmente isso para descrever, para formar essa imagem na cabeça do leitor, de que realmente nesse momento uma nuvem sombria rondava, né, o Vorg Alfad. Então aqui nesse ponto o intendente ainda procura salvar o Vorg Alfad, ele está deixando bem claro que ele quer sobreviver, né? Ele não está fazendo nada contra particularmente o regente, ou assim a gente começa a pensar nesse ponto. Então, logo acabou de falar, o homem estendeu a mão. Um gancho invadiu o vagão e ficou-se violentamente no chão, próximo à abertura da porta. Então, aquela velha tática de você botar várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? De você manter a ação fluindo mesmo enquanto os personagens estão passando por um dilema. Isso deixa a coisa mais interessante, né? A cena mais vibrante. Senhor, tornou a chamar o intendente, uma das mãos estendida, a outra firme ao redor da alavanca que desacoplava o vagão. Sim, as coisas estão mudando, murmurou Vorg Alfad apenas para si próprio. Em seguida, pressionou alguns botões na nuca do autômato. Desculpe, amigo, você precisa esquecer de tudo. Então, isso aqui eu ainda posso desenvolver um pouco mais, né? Tanto a questão dele recuperar o ânimo para poder ir embora, né? Eu sei que o motivador ali foi o gancho que invadiu o vagão, e também posso detalhar um pouco melhor a maneira como ele fez para apagar a memória do autômato. E aí segue. Com os movimentos rápidos de um felino, Alfad abandonou a criatura enferrujada, deu 2 passos largos e juntou o seu intendente no segundo vagão. Então aqui, agora que esse momento já está descrito, existem várias maneiras de potencializar, né, essa sequência de acontecimentos. Eu posso fazer realmente com que o vagão se separe e esse ato do intendente de estender a mão, ele fica mais significativo ainda, e o Alfad vai ficar numa situação muito mais difícil. Então isso é uma coisa que pode ser feita nesse momento. Existe ainda a possibilidade de alguém realmente invadir o vagão e a gente ter um vislumbre, né, de quem são esses inimigos, quem são esses perseguidores. Isso pode ocorrer também, mas é interessante quando a gente está escrevendo sempre pensar nesse sentido. Primeiro a gente tenta fazer um mapa daquilo que a gente quer que aconteça na cena, mesmo que tenha alguns errinhos de concordância, como tem aí, algumas palavras repetidas, não importa, né? A gente tem que colocar no papel, colocar para fora aquilo que a gente está pensando, na ordem que a gente está pensando, e depois a gente pode sempre ajustar, potencializar aquilo que está bom, cortar algumas coisas que não estão tão legais, né? Então é o caso desse trecho aí, que eu estou sentindo que ele pode ficar bem melhor, mas eu só cheguei a essa conclusão depois que eu escrevi. E isso é perfeitamente normal, né? Faz parte do processo e é mais frequente que isso aconteça do que a gente escrever a versão definitiva de um trecho, né? Ou de uma cena inteira logo de cara, né?
Então vamos lá. Vamos fazer o vagão desacoplar de uma vez para o Vorg Alphad deixar nosso autômato para trás. Então, no mesmo instante, o homem baixou a alavanca. Apesar da caixa de metal, desprendeu-se do conjunto e girou sobre si mesma de maneira espetacular, movimentando grandes quantidades de areia até se prender entre duas paredes de pedra que o carro à vela acabava de deixar para trás. Então, uma sequência de ação, né? Eu quis fazer aqui uma sequência contínua de acontecimentos, mas eu acho que vai ficar melhor se eu quebrar em períodos menores, né? Depois eu vejo isso. Alphad ouviu um grito agudo, provavelmente do homem que pendurava-se no gancho, e logo depois veio o baque, sinalizando o choque do primeiro veículo dos perseguidores com aquele obstáculo inesperado. Então eu criei aqui duas pedras estreitas, o carro passou pelo meio e o vagão grudou nessas duas pedras, fazendo uma barreira, né? E aí os perseguidores se chocaram contra esse terceiro vagão e assim eles escapam. Então vamos fazer aqui um trechinho final e assim a gente encerra a participação de Vorg Alphad e seu intendente nessa história, né? Bom, então a gente finaliza assim a cena. O intendente socou o ar com sua mão manchada de graxa, em uma comemoração tão desajeitada que parecia ser ele próprio um autômato querendo imitar o gesto de um homem. Ao encontrar o olhar gelado de seu patrão, voltou ao estado fleumático de sempre. Aqui eu vou trocar seu patrão por outra coisa. Vou botar o proprietário do veículo, né? Porque eu não sei se essa relação de superioridade e inferioridade vai permanecer depois desse ocorrido. Talvez agora eles comecem a se ver mais como associados iguais, né, nessa fuga. Então, ao encontrar o olhar gelado do proprietário do veículo, voltou ao estado fleumático de sempre. Bem, estamos mais leves agora, e com um pouco de sorte ganharemos alguma vantagem, ponderou o regente deposto, olhando para o espaço aberto onde pouco antes estava o compartimento que carregava tudo o que lhe restara. Tem dois keys aqui, né? A gente precisa tirar pelo menos um. Vá até o condutor e diga que ele leva apenas 2 vagões agora, e deve dar o seu melhor. Precisamos chegar em... nome da cidade sobre as montanhas que a gente ainda não sabe. Nossas vidas dependem disso. Então assim, a gente encerra essa cena. A partir de agora o leitor vai deduzir que eles seguiram viagem, não vai ter mais notícias dos dois. E a gente vai voltar a nossa atenção para a dupla de atores, que agora precisa botar o pé na estrada, né? Até haver esse encontro. Então existe esse vagão jogado em algum lugar ali na curva do sul. O autômato vai sair do vagão de alguma maneira, ele vai ser reanimado de alguma forma. Isso também é outra coisa que a gente tem que pensar, se isso vai acontecer com ele sozinho, se ele tem algum mecanismo que faça isso, se alguém vai encontrar o autômato, ou se esse vagão vai ser explorado pelos dois atores e o autômato vai ser encontrado desativado mesmo. Então tem várias possibilidades aí. E depois que isso acontecer, eu vou voltar para o início da história, vou fazer aquela listinha de coisas que precisam ser melhoradas, alteradas, os acréscimos, e vou trabalhar nisso antes de seguir para o segundo ato. O nosso trabalho então continua na semana que vem. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E se você gosta de world building, de construção de mundos, tem também a playlist da nossa nova série Universo, Planos e Fugas. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!